Que alegria ter vocês conosco em mais um culto da nossa igreja online. Nós demos algumas dicas no nosso Stories e a minha dica para você agora é: se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações. Na descrição desse vídeo você vai ter todas as nossas redes sociais. Acompanhe, fique por dentro para que você possa acompanhar durante a semana tudo aquilo que nós estamos fazendo. Eu sei que vai ser incrível. Aqui no canto você vai ter um QR Code durante todo o momento do louvor, durante todo o nosso culto. Se você sentir do Espírito Santo para você fazer uma oferta, fique bem à vontade, aponte sua câmera para o QR Code, você vai ter todas as informações para você fazer a sua oferta. E a minha dica final para você é: não seja apenas um telespectador do nosso culto, seja um participante do momento do louvor, na oferta, na palavra. Interaja conosco através do chat, para que nós possamos sentir aquilo que você está sentindo do Espírito Santo aonde você está. Eu creio que já está sendo uma manhã incrível, por isso se prepare e vamos louvar juntos ao Senhor. Olá, igreja! Nesse momento vamos juntos adorar ao Senhor, amém?
Deus, Ele é bom o tempo todo. E nós nos alegramos por isso. E nesse momento eu quero convidar você, aí onde você estiver, na sua casa, às vezes você está no seu trabalho, não sei, mas eu quero convidar você a realmente dar o seu melhor. O seu melhor. Nós já somos aqui mais de 2 pessoas reunidas. E a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o nome dele, Ele estaria ali. E mesmo que estamos reunidos de uma forma online, Ele está presente em nossas vidas. E é com esse entendimento que eu quero convidar você a declarar que Ele é santo, santo e santo. Amém? Então se você puder fechar os seus olhos. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, papai. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
amém. Onde você está, se você puder escrever no chat. E a glória, e para sempre, sempre, vamos lá. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. E teu é o reino e a glória, e para sempre. Teu é o domínio e o poder. Mais uma vez, teu é o reino, teu é o reino e a glória, e para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Tu és santo, Jesus. Não há. Vamos declarar bem alto e bem forte que Ele é santo. Vamos lá. Só Tu és santo. Diga. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Não há outro igual a Ti. Não há nenhum Deus igual a Ti, Jesus. Não há nenhum Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que momento incrível de louvor nós estamos tendo, que unção sobrenatural. Eu creio que o Espírito Santo tem te tocado aonde você está nesse momento. Nós vamos agora para o nosso momento de contribuições, debaixo dessa mesma unção. E eu gostaria de contar um testemunho que aconteceu comigo e com a minha família há algum tempo atrás. Na nossa conferência, no domingo pela manhã, o pastor Hugo ele estava falando quando eu senti no meu coração de fazer uma oferta pela minha filha. Eu tenho uma filhinha de 2 anos. E eu senti muito forte no meu coração de fazer uma oferta por ela. E a minha esposa, ela estava servindo, ela estava longe de mim naquele momento. E eu mandei uma mensagem para ela, falando, olha, eu senti de fazer uma oferta, o que você acha? Na hora, ela estava digitando, ela respondeu, eu ia te mandar mensagem agora, porque eu também senti isso. Foi uma confirmação incrível do Espírito Santo. E eu vou confessar para vocês que naquele momento eu não estava preparado para fazer essa oferta, eu não tinha condições de fazer a oferta que eu gostaria. Porém, o Espírito Santo confirmando, eu falei assim, Senhor, está nas suas mãos, eu sei que eu preciso fazer isso. Eu sei que eu preciso ofertar pela vida da minha filha. E nós então entregamos essa oferta especial e nós colocamos na mão de Deus, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7 que cada um deve contribuir segundo aquilo que propôs no coração, não por tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Naquele momento nós entregamos aquela oferta com alegria em nosso coração. E isso foi no domingo pela manhã. Na terça-feira, aquela semana, era o aniversário da minha filha. Na terça-feira, uma pessoa chegou até nós e entregou um presente para ela. E ela entregou uma caixinha e falou assim, um presente para Elô, para sua filha. Eu falei, nossa, muito obrigado, que Deus te abençoe. E quando nós abrimos aquilo, tinha um dinheiro. E esse dinheiro era a quantidade de 3 vezes mais aquilo que nós tínhamos ofertado. Você pode dar um glória a Deus onde você está. O nosso coração se encheu de alegria. Não porque nós recebemos esse dinheiro, mas porque nós servimos um Deus de milagres. Nós servimos um Deus fiel. Nós servimos um Deus
que nos dá a colheita de tudo aquilo que nós semeamos. Um versículo antes, Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia muito, muito colherá. Nós cremos nesse Deus, por isso se você está precisando de um milagre financeiro, faça uma oferta. Se você está precisando de um destravar financeiro na sua vida, seja fiel nas suas contribuições, seja fiel no seu dízimo, nas suas ofertas. E eu tenho a certeza, porque a palavra de Deus diz que Ele vai te abençoar, Ele vai trazer uma colheita sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus, feche os seus olhos onde você está, eu quero fazer uma oração. Senhor, nós cremos que o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel e o Senhor traz sobre nós uma colheita de tudo aquilo que nós semeamos. Por isso, nós te agradecemos por ter a oportunidade de semear nesse dia. E nós te agradecemos porque nós podemos semear com a certeza de que nós vamos colher do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, sabemos que do Senhor vem a nossa sementeira, do Senhor vem o nosso pão para alimento. E nós cremos que o Senhor jamais deixará de ser fiel na nossa vida. Que hoje o milagre, o destravar que o meu irmão e a minha irmã precisam, venham sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Na tela você tem todas as informações para você fazer a sua oferta, para você fazer a sua contribuição. E debaixo dessa unção, esse momento de louvor incrível que nós tivemos, nós vamos ter mais um momento assim. Fique bem à vontade para você ofertar, para você contribuir. E não saia dessa unção, porque hoje está sendo um dia especial. Em nome de Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom. Tu és bom, e tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Pois tu és bom, tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. são pactos. Tu não me deixarás, não me deixarás És um Deus tão jamais. presente. Tu não me deixarás, não me Tu deixarás. és um Deus tão bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Olá, família, sejam bem-vindos a mais um domingo, a mais um encontro online. É uma alegria imensa poder estar conectado com vocês. Nosso desejo, nosso trabalho, e de coração agora, o nosso trabalho tem sido realmente intensivo para poder conectar com você aí na sua casa. Nosso desejo é esse. A razão de tudo isso que acontece por aqui é poder de forma mais assertiva entrarmos aí e levantarmos uma adoração ao Senhor. Mas também através hoje dessa ferramenta tão poderosa que é o online, poder trazer a palavra de Deus, a direção. Você acredita do fundo do seu coração que a palavra de Deus pode fazer a diferença na sua vida, na sua casa? Você acredita nisso? Se você acredita, eu vou convidar você agora no chat e dizer: eu recebo, eu acredito nisso, a palavra de Deus é poderosa. Compartilhe com a gente esse feedback, é muito importante ao longo dessa jornada. Nesse dia eu quero compartilhar algo com vocês que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu acredito de verdade que nós temos estilos e tipos de mensagens com um propósito. E toda vez que eu tenho a responsabilidade de compartilhar uma mensagem com vocês, eu procuro mesmo no meu coração, em Deus, no coração de Deus, aquilo que qual é a minha responsabilidade, o meu papel. Eu procuro sempre, antes de estar aqui com vocês, ou aqui online, ou de forma presencial, eu gero isso, o que eu quero trazer. E nesse dia eu quero trazer um estilo diferente um pouquinho daquilo que nós estamos acostumados. Eu acredito que existem mensagens que Deus vem e traz conforto, eu acredito que Deus traz mensagens de ensinamento profundo, princípios, mas hoje eu quero compartilhar um pouco, na verdade, da minha história, um pouco daquilo que eu já vivi. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre, na verdade, algo que tem acontecido tanto nesses dias, tanto. E vou ser sincero para você, não é de hoje que isso acontece, desde da minha conversão, desde o momento que eu nasci, eu vejo isso que eu quero compartilhar com vocês. E qual a razão de eu compartilhar isso, e um pouquinho até da minha história? A razão é porque eu acredito que através de um testemunho, nós podemos gerar, como diz lá em Apocalipse, o espírito da profecia é o testemunho. O testemunho é o espírito da profecia. Então, toda vez que nós testemunhamos, nós liberamos palavras proféticas para um novo tempo. Nós já entramos no próximo mês e eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém? Eu acredito que um novo ar, uma nova estação está chegando sobre você. Eu acredito mesmo. E eu quero, do fundo do meu coração, ser um instrumento na mão de Deus nesse dia e compartilhar um pouquinho dessa trajetória. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por cada um que está conectado comigo. Eu te honro, eu te agradeço e eu peço que o seu Espírito Santo esteja conduzindo em todos os momentos. Conduza, entre no íntimo do nosso coração. Nós sabemos que a sua palavra ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós sonhamos, do que nós desejamos. E trabalhe em nós para que essa transformação gere em nós resultados palpáveis. Eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Se você estiver com sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Eu quero trazer esse contexto bíblico, um princípio bíblico, para a gente embasar aquilo que nós vamos conversar hoje. Mateus 16, 13 ao 19, a Bíblia diz assim, preste atenção. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha só, esse texto nada mais, nada menos do que Jesus estipulando algo que nós acreditamos e daquilo que nós conhecemos hoje como igreja.
Em uma conversa ali informal, Jesus pergunta: o que o povo diz que eu sou? A sua fama estava sendo estendida, os milagres estavam acontecendo, o pessoal estava aí falando muito. E Jesus então vira e fala: o que o povo diz? E o pessoal começa a dizer: olha, estão falando que você é um profeta, Jeremias, talvez Elias, enfim. E Jesus fala então: tá bom, eu entendi isso. E tá ok, o que as pessoas pensam em relação a mim. Mas eu quero fazer uma pergunta: o que vocês acreditam que eu sou? Quem vocês falam que eu sou? Ali ele estava dando um ensinamento da intimidade, daquilo que realmente importa. A gente poderia ficar nisso, mas não é o tema. Mas Jesus estava mostrando ali, na intimidade, quem nós somos. E aí Simão Pedro, ou Pedro, diz algo muito importante: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali ele estava revelando não palavras, mas ele estava revelando um princípio. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Cristo, o Salvador. Ali estava sendo revelado a identidade clara de Jesus. Tanto é que Jesus vira e fala: uau, isso aqui não foi revelado por carne, você não foi revelado isso por humanidade, mas isso foi revelado pelos céus. E essa revelação clara, o fato de nós identificarmos Cristo Jesus, presta atenção nisso, Cristo Jesus como Filho do Deus vivo e o nosso Salvador, então surge uma nova etapa. Jesus então estipula algo que nós conhecemos como igreja. Ele fala: o fato de vocês saberem quem eu sou, na profundidade, na intimidade, então eu posso liberar algo para vocês. E aí ele vira e fala: eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? É o fundamento que é Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus é o fundamento da igreja. Então, quando o fundamento é revelado, surge então a igreja, o que nós conhecemos como igreja. No original, a palavra aqui, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, sobre esse princípio, eu vou edificar a minha igreja. A palavra no original aqui de igreja é eclésia, ou eclesia. Que por sinal, existe um livro que chama Eclésia, do Ed Silvoso, sensacional, trazendo essa revelação, e muito do que eu vou falar aqui é em cima desse livro. Então, Jesus ele estipula a eclésia. Agora, presta atenção nisso. Quando Jesus fala sobre esta pedra, ou seja, sobre esse fundamento, que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, Salvador, eu vou edificar a minha eclésia. Agora, aí é que entra a questão. A palavra eclésia, ela já existia. Principalmente nos gregos e nos romanos, essa revelação já existia, essa palavra, esse significado eclésia já existia. Agora, a grande questão é que eclésia não tem significado nenhum religioso. Jesus poderia dizer: olha, coisas que já existiam na época: sobre esta pedra edificarei o meu templo. O templo já existia. Sobre esta pedra edificarei o meu tabernáculo. Sobre esta pedra edificarei o meu santuário. São palavras que já existiam com conotação religiosa. Mas Jesus ele vira e fala: o dia que vocês entendem que eu sou Cristo, agora eu vou construir algo chamado eclésia. Aí é que entra uma revelação sensacional. Presta atenção, existe uma revelação sensacional em cima disso aqui. Jesus ele utiliza esse termo para ele explicar exatamente o significado da verdadeira igreja. O significado da verdadeira igreja não era um templo apenas religioso, mas era uma eclésia. Aí é que está. Eclésia significava uma instituição religiosa. A gente poderia hoje, de uma forma muito humilde, explicando a palavra eclésia, era como se fosse o nosso governo. Nós não temos o nosso governo na cidade, nós não temos o nosso governo no estado, nós não temos o nosso governo no país. Exatamente, era mais ou menos essa conotação. Ele diz: sobre esta pedra eu vou edificar um governo. Agora, aí é que entra uma questão. Quando nós olhamos isso, nós visualizamos que Jesus ele estava estipulando um governo baseado na pedra, que é o fato de ele ser o Cristo. Então, em cima desse fundamento eu gero um governo. Por isso que nós acreditamos no reino dos céus. É o governo dos céus. E quando ele fala sobre eclésia, era o governo estipulado para negócios, para realmente o governo. E ele utiliza isso por quê? Porque ele estava trazendo uma revelação que igreja não era um momento de domingo. Não era esse momento, mas igreja era o conjunto de pessoas que governavam embaixo de uma revelação, a revelação de que Jesus Cristo é o Rei. Esse governo, ele não é assim, só de domingo, não é só um momento, mas esse governo era 24/7, 24 horas, 7 dias na semana.
E ele gera então um ensinamento, que quando nós recebemos essa revelação, nós agora então participamos da eclésia, do governo, do reino dos céus. E você precisa entender esse contexto todo. E só para você ter ideia, olha só que interessante isso. Isso, na verdade, já era algo que estava situado no ambiente. Lá nos Romanos, só para você ter ideia, na época, a palavra eclésia tinha um estilos, tá? Existe um estilo que chamava Ecclesia Conventus. Então era como se fosse assim, sei lá, o governo empresarial, governo eclesiástico de igreja, o governo da humanidade, enfim. Existe só para você entender, a palavra Ecclesia Conventus, que era utilizado pelos romanos, que era uma lei que eles falavam que qualquer cidadão romano, quando se juntavam com mais um cidadão romano, 2 ou mais, eles poderiam ali definir em relações a princípios difíceis. Então eles estavam lá em Roma, por exemplo. Aconteceu um problema ali no meio da rua. Eles tinham poder e autonomia de utilizar a Ecclesia Conventus. O que era isso? Eles juntavam mais 2 romanos, 3 romanos, e eles poderiam definir o rumo daquela pessoa que estava ali. Eles poderiam representar o governador da época. Eles poderiam representar a lei. Porque existia um poder que chamava Ecclesia Conventus. Só para você entender um paralelo. E aí quando eles falam isso, eles falam 2 ou 3 romanos podem se reunir e ali eles estarão no nome do governador. Quando Jesus vira e aplica Eclésia na igreja, nós sabemos e nós conhecemos um texto que a palavra de Deus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha o paralelo daquilo que era natural e daquilo que era sobrenatural. Ecclesia Conventus. Então Jesus ele estipula a igreja, ou a eclésia, com um princípio de governo debaixo do reino, onde nós estaríamos reunidos, onde ali aconteceriam as coisas. Por isso que eu não consigo acreditar muito quando as pessoas falam que igreja não tem importância. Igreja nasceu no coração de Jesus. Nós somos igreja online, mas nós somos igreja, porque é um grupo de pessoas conectadas com o mesmo princípio. Você está entendendo isso? Por que eu estou trazendo todo esse fundamento? Pelo seguinte, quando nós vemos isso, nós temos 3 revelações. Primeiro, a revelação clara do que Deus estipulou como igreja. Então nós entendemos que igreja é muito maior do que um domingo, 1 hora por semana. Igreja é muito maior, talvez, do que apenas uma célula. Eu não estou desvalorizando, tudo isso é importante, mas é o conjunto. Igreja somos nós, conectados com o mesmo reino. Primeira coisa que nós entendemos. Segunda coisa que nós entendemos. Quando nós observamos isso, é impossível nós não enxergarmos mais uma coisa. O foco, a direção e a intensidade que o nosso inimigo, o diabo, ele quer destruir a igreja. É intenso. O que ele quer fazer é absurdo. Porque o diabo, muitas vezes, ele tem mais entendimento do que Cristo está construindo do que nós. Aí entra a questão que o diabo ele entra firme. Para quê? Para destruir algo que nós chamamos de igreja, eclésia, ou a instituição que Cristo Jesus estipulou. E talvez nós entramos agora na terceira revelação, que o nosso inimigo, ele é muito inteligente. Ele é inteligente. E ele vai utilizar as estratégias para destruir algo que nós conhecemos como igreja dentro do nosso coração com tudo que ele pode. E aí entra uma questão importante, porque ele vai utilizar a ferramenta que vai dar certo contra você. Ele não vai utilizar uma ferramenta que não dá certo. Mas o intuito dele, você precisa entender, o intuito dele é destruir a eclésia, é destruir a igreja. Porque se ele destrói esse governo, o reino não avança. Uau! O reino não avança. Por isso eu quero hoje conversar com você, de forma muito clara, muito simples, muito objetiva. Essa intenção do diabo de destruir a igreja. Destruir. Uma das maiores, ou talvez é a maior, estratégia para o diabo destruir a igreja dentro de nós, é através de algo que nós conhecemos como feridas na igreja. Feridas na igreja. Quantas pessoas já não foram feridas? E cheio de razão, cheio de opções, cheio de declarações, mas de forma direta ou indireta, o nosso inimigo ele quer nos ferir.
com a igreja. Ele quer que você seja ferido com a igreja. Porque quando nós estamos feridos, até para curar o ferimento, nós não queremos. Essa é a maior estratégia do inimigo. Ele quer ferir o seu coração em relação à igreja. Visualizando todo esse pano de fundo que eu trouxe para você. Visualizando que Jesus, ele instituiu a igreja. Ele não quer que você seja igreja. E muitas vezes, até a estratégia que ele vai usar é que você apenas participe de um culto. Apenas esteja 1 hora por semana. E a intenção dele de fazer isso é para que você não se conecte. É para que você não viva aquilo que Cristo tem. Então hoje eu quero falar com vocês sobre feridas na igreja. Eu vou ser bem rápido, bem breve, mas eu quero utilizar como embasamento todo esse contexto da Bíblia, mas eu quero utilizar também a minha trajetória de ferida com a igreja. Porque de antemão já quero dizer para você, eu fui muito ferido com a igreja. Eu nasci, meu pai já era pastor, mas Seide, você é filho de pastor, você não tem ideia. Quantas vezes eu fui ferido, mas ferido gravemente. Feridos de todas as maneiras, de todas as tentativas, porque novamente eu disse, o inimigo, ele vai tentar te ferir de muitas formas, para ver qual que você engole. Só para você ter ideia, eu não vou dar muito pano para isso, mas só para você ter ideia, eu já fui ferido psicologicamente na igreja, com declarações, você não vai dar em nada, o Seide não vale nada, o Seide não presta. Eu já fui ferido fisicamente, sabia? Quando eu era criança, eu devia ter aí perto, acho que de uns 10 anos, 8 anos, 10 anos. Eu tive uma briguinha na classinha, no cultinho, né? Eu tive uma briguinha com um menino muito mais velho que eu, dobro da minha idade. Eu tava lá pirraçando, criança, enfim, e eu não era fácil. Final do cultinho, o pai dele foi e me pegou, tava brincando no corredor, o pai dele me pegou, literalmente, pegou pela camiseta assim, me pegou e levantou, puf, na parede. Me colocou na parede, tof. E falou, você não vale nada, você não vale nada. Fisicamente, eu fui agredido. Eu já fui perseguido, tinha pessoas que iam atrás de mim na escola, para ver o que eu estava fazendo na escola, só para falar dentro da igreja. De todas as maneiras. Eu já fui ferido por liderados, eu já fui ferido por líderes. Eu já fui abandonado, já fui traído. Pessoas já mentiram em relação a mim, pessoas já também falaram a verdade. E todas as vezes o diabo colocando uma coisa, não ame igreja. Só que assim, a minha trajetória foi uma trajetória de erros e acertos. Eu também já feri muito, não tenho dúvida disso. Até por aquilo que eu recebi muitas vezes eu já feri. Mas a minha trajetória me ensinou algumas lições. Então eu quero falar hoje com vocês 5 lições, 5 coisas que eu fiz quando eu estava ferido, e nem todas na verdade foram boas. Na verdade essas 5 coisas que eu quero apontar foram coisas que eu errei em relação às feridas que eu recebi na igreja. Primeira coisa nas minhas feridas com a igreja, primeira coisa que eu errei, e talvez é uma das razões do porquê eu fui ferido, ou talvez é uma das razões do porquê eu vivi dessa forma. Enfim, primeira coisa que eu errei, eu superestimei a igreja. Eu superestimei a igreja. E essa com certeza é uma das razões do porquê talvez eu já me feri tanto com a igreja. Eu superestimei a igreja. Como assim, Seide? Você acabou de dizer que é um governo que Cristo Jesus constituiu, que é algo que nasceu no coração de Deus, que é algo poderosa, 24/7. Não é nesse sentido do que ela significa, mas é o sentido de como ela é composta. Porque mesmo sendo algo tão poderoso, Jesus deu a permissão para que essa constituição fosse de todos aqueles que declarassem que Ele é Jesus Cristo. E quando nós sabemos disso, aí nós entendemos uma próxima revelação. A revelação, preste atenção nisso, e a revelação é a seguinte: que a igreja, mesmo sendo algo tão poderoso, ela é composta por pessoas. E pessoas são falhas. Eu superestimei nesse ponto. Pelo fato de ser igreja, eu achava que a igreja era perfeita. Eu achava que na igreja tudo daria certo. Eu achava que a igreja seria o ideal. E realmente é sensacional, nós vamos chegar nisso. Mas eu superestimei o fato do seguinte, de não entender claramente que a igreja ela é composta por pessoas. Líderes dentro da igreja são pessoas. Liderados na igreja são pessoas. Com histórias diferentes, com trajetórias diferentes, com ambientes diferentes, com condições diferentes. E pelo fato de nós, muitas vezes, não entendermos que a igreja ela é composta por pessoas, nós acabamos nos ferindo. Nós nos tornamos vulneráveis.
Agora, você precisa entender que igreja é composta por pessoas. A Bíblia mesmo diz. Somos um conjunto, um corpo com um conjunto de membros, cada um fazendo o seu papel. Agora você precisa entender que pessoas falham. Aceite, mas é um ambiente sobrenatural espiritual. Não deixa de ser. Você não ama a sua família? Você não ama a sua casa não falha porque você ama? E você tem algo a mais, você tem sangue. E mesmo com sangue, mesmo sendo família, nós vemos que nós temos ambientes que nós nos ferimos. Agora vamos ser sinceros em outra coisa. Nos ambientes que nós somos mais íntimos, nos ambientes que mais nos envolvemos, mais também nós estamos vulneráveis a sofrer feridas. Eu não tenho dúvida que o ambiente que você mais foi ferido já foi dentro da sua casa. Porque nós estamos expostos a essa realidade. Então uma coisa que eu errei, eu superestimei o fato de eu não entender que igreja são pessoas. Agora deixa eu dizer uma coisa que vai tirar um fardo das suas costas. Entenda, igreja são pessoas. É o conjunto de pessoas. O dia que você entender de verdade isso, você vai olhar a pessoa falhando com você e falar, cara, está tendo um dia mal. Vai saber o que essa pessoa sofreu. Um dia, o Espírito Santo virou uma chave no meu coração. Eu estava sofrendo muito ataque de uma pessoa. E eu falava, não é possível, cara. Como que pode uma coisa dessa? Aí um dia, eu me permiti a pensar o seguinte. Esse cara é uma pessoa. Quando eu me permiti isso, eu falei, cara, vamos sentar aqui, vamos conversar. Me fala a sua história. O dia que eu ouvi a história daquela pessoa, gente, eu vou ser sincero, era impossível, humanamente falando, essa pessoa não ter as reações como ela tinha. Ela foi treinada na vida dela, apanhando. Ela era uma sobrevivente. E o fato de ela ser assim, ela reagia dessa forma, porque igrejas são pessoas. O dia que você entender isso, gente, você tira o fardo. Você tem que entender que pessoas têm dias maus, pessoas às vezes estão cansadas, pessoas às vezes estão com um problema gigante. Eu não sei os seus problemas, você não sabe meus problemas. E às vezes a gente cruza num ambiente, uau! Cara, você sabe o que a pessoa está passando? Porque igrejas são pessoas. Primeira falha então que eu cometi, eu superestimei a igreja. Segunda coisa, que eu errei, e eu aprendi depois, que no momento que eu estava lá na igreja vulnerável, quanto mais eu exigia, menos eu entregava. Quanto mais eu exigia, menos eu entregava. Você sabe quais são as pessoas mais exigentes dentro da igreja? São as pessoas que menos entregam. Você sabe quem geralmente mais reclama? Quem menos faz. Aceita, é verdade. Uma vez eu estava conversando aqui com o Wesley e com a Eliane, e ele estava contando uma história, que ele foi numa igreja tal, eu não lembro se falaram para ele, não, o pastor contou essa história para ele, se eu não me engano, o Wesley, do líder dos teens, e ele falou uma história que eu falei, uau, o pastor pegou, tinha um irmão que sempre estava reclamando da igreja, está errado isso, está errado aquilo, errado, não, melhor aqui, o culto não é bom, o louvor não é bom, não sei o que, reclamando, as pessoas não são boas, tal, etc. Aí o pastor pegou e falou assim, pera aí um pouquinho, pega um copo de água. Aí ele foi correndo, pegou o copo d'água. Agora você vai pegar esse copo, você vai encher no máximo esse copo. Encher o copo d'água, tá transbordando. Aí eu não lembro exatamente os dados, mas ele falou assim, agora você pega esse copo, você vai dar 7 voltas na igreja. Não sei se é 7, 10, 5, sei lá. Você vai ficar dando volta na igreja, ao redor do quarteirão. Pra que isso, pastor? Não, só faz isso, depois a gente conversa. Ah, mas não, vai lá, faz. Aí ele pega o copo e começa a dar volta na igreja. Aí quando ele volta, acabei, pastor, acabei. Aí ele falou, o que você tem a me dizer a respeito da igreja? Ué, como assim? Não, o que você me aponta? O que você me fala durante essa caminhada sua com esse copo d'água? Ele falou, sinceramente eu nem percebi. Ué, como você não percebeu? Pastor, eu estava andando, eu estava cansado. Segunda coisa, eu estava com o copo, eu estava concentrado ali no copo que eu estava carregando. Eu não podia deixar cair uma gota. Verdade. Aí ele então vira e fala uma coisa. Você está vendo? Quanto mais nós estamos envolvidos, menos tempo nós temos para ficar apontando falha na vida das pessoas. Eu aprendi isso nas minhas feridas.
quanto mais eu exigia, menos eu entregava. E eu posso até inverter. Eu aprendi também que quanto mais eu me entregava, quanto mais eu fazia para Jesus, quanto mais eu me doava pela igreja, menos eu reclamava, menos eu me feria, menos eu brigava. Porque eu estava ali, concentrado. E agora? E o meu copo d'água? E o meu copo d'água? Então eu posso dar uma sugestão para você? Talvez você está aí com uma visão bem crítica em relação às igrejas, em relação a líderes, em relação a tantas coisas. Só testa uma coisa. Se não der certo para você, tudo bem. Testa se envolver. Experimente se envolver, se dedicar. Experimente trabalhar firme. Você vai ver que quanto mais nós trabalhamos, nos entregamos, menos nós reclamamos. Terceira coisa que eu aprendi e eu vivi, eu fui muito parcial em relação à Bíblia e em relação à igreja. Nas minhas feridas, principalmente, eu sempre fui muito parcial na Bíblia e na igreja. Como assim? E é o que acontece com muitas pessoas que estão feridas. Primeira coisa, gente, eu já falei, realmente acontecem feridas, realmente o nosso inimigo ele está interessado em te ferir, realmente pessoas erram, eu já falei isso, tá? Não estou desconsiderando feridas, mas eu estou dizendo da nossa postura em relação às feridas. Então a terceira coisa que eu vi, eu fui muito parcial. E as pessoas são assim. Quando nós estamos feridos, geralmente nós somos parciais. Parciais em relação à Bíblia. Como assim? Nós ficamos feridos e muitas vezes como bons cristãos nós usamos até a Bíblia. Porque aquela pessoa, onde já se viu, a palavra de Deus diz isso. A palavra diz que a pessoa não pode ser dessa forma. Orgulho, antecede a ruína. E onde já se viu. Só que assim, muitas vezes na ferida, nós somos parciais. Como assim? Nós olhamos só o nosso lado. Nós temos facilidade de olhar para a Bíblia, para aquilo que está nos atingindo. Mas será que nós olhamos para a Bíblia de forma total? Será que nós olhamos na Bíblia o contexto inteiro? Então eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? A pessoa te fere, o líder vai lá e te fere, fala mal de você, te trai. Isso é bíblico? Lógico que não, ele errou, ele te feriu. Aí você olha e fala, olha, tá vendo? Não está indo vivendo conforme a Bíblia. Onde já se viu um líder viver dessa forma, orgulho e tal. Mas vamos ser agora imparciais. A mesma Bíblia que aponta que o orgulho, ele antecede a ruína. É a mesma Bíblia que também diz, se você for ferido num lado, dê outra face. Se a pessoa em 1 milha te feriu, caminhe 2. Se a pessoa te pede uma coisa, entregue a capa, entregue tudo. A mesma Bíblia. Muitas vezes nós somos parciais, principalmente nas nossas feridas. Eu já fui assim. Eu só olhava o meu lado. Sente, mas você está dizendo que a pessoa não me feriu. Não, ela te feriu. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não diz sobre perdoar. Ela não fala 70 vezes 7, ela não fala para você abrir mão, ela não fala que o trabalho, ele dá os seus resultados, ela não fala tudo que nós plantamos, nós colhemos, e nós não plantamos recebendo apenas, nós plantamos dando também. E muitas vezes nós somos parciais, nós olhamos aquilo, eu olhei, no meio da minha ferida, outra coisa, eu fui parcial com pessoas. Sabe, eu tinha uma facilidade de apontar a falha da pessoa, porque ele erra nisso, porque erra naquilo, porque faz aquilo. Tá, gente, deixa eu dizer, a Bíblia ela diz, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Então muitas vezes nós estamos tão feridos, que nós não estamos olhando aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos importando o que o outro está fazendo. Sabe, a gente justifica até os nossos pecados, as nossas falhas, nas falhas das pessoas. Na minha vida, quantas vezes eu fui parcial? Eu olhava o que me interessava, eu olhava somente o erro da pessoa. Mas será que eu posso avaliar como eu agi? Ah, porque aquela pessoa foi assim, sem educação comigo. Tá, mas como eu fui? Mas como eu lidei? O que eu plantei? Você está entendendo isso? Nós não podemos ser parciais, nós temos que ser bíblicos. Nas nossas feridas, e eu não estou falando que você não foi ferido, eu estou dizendo, eu sei que você foi, mas eu estou dizendo, para o seu bem, seja imparcial, seja bíblico. A pessoa errou, não erre porque ela errou. A pessoa fez aquilo, tudo bem, mas por que ela fez aquilo? Você sabe do histórico dela, você sabe da vida dela, então perdoe. Sabe, gente, nós sabemos que a falta de perdão é como se você segurasse uma brasa na sua mão. Eu não solto, eu não perdoo.
Tudo bem, você tem essa escolha, mas quem está se queimando é você. Eu não volto para igreja nenhuma, porque aquele líder, aquele pastor fez isso e aquilo. Gente, deixa eu dizer, é uma brasa que você está segurando na mão. Libere perdão. Eu não estou dizendo que você precisa vir na mesma igreja, talvez você foi ferido, ok. Mas procure uma igreja bíblica, procure Jesus. Não abra mão, não seja parcial, não negocie a sua vida espiritual porque você foi ferido. Sabe, eu tenho um costume de pensar sempre assim: será que minha vida, será que eu posso dar esse respaldo? Será que eu não estou respaldando muito o que o diabo está fazendo? Porque grave isso, anote isso, porque em um ambiente que existe a falta de visualização, a gratidão passa longe. Como assim? Um ambiente que você não reconhece o que Deus está fazendo, você automaticamente está reconhecendo o que o diabo está fazendo. Abra mão, perdoe. Mas eu não vou, gente, quem está perdendo é você. Muitas vezes eu fui parcial em relação à Bíblia e eu fui parcial em relação à igreja. Por isso eu te falo, perdoe, dê mais uma chance, se envolva, volte. Faz sentido isso para você? É isso que eu falo para você. Quarta coisa que eu errei muito, preste atenção nisso que é importante. Eu não enxergava, no meio das minhas feridas, eu não enxergava que no lugar que alguns foram feridos, muitos foram curados. Sabe quando as feridas na igreja vão passar? Nunca. Porque nós não somos perfeitos. O único lugar que nós vamos estar reunidos que não vai ter ferida é no céu. Porque não tem maldade, não tem carnalidade. Mas eu não enxergava que em um ambiente que alguns foram feridos, muitos foram curados. Você consegue enxergar que talvez num ambiente que para você não serviu, para muitas pessoas tem servido? Tá, Seite, eu entendo isso, mas o que você quer dizer? Eu vou chegar lá. Eu quero dizer que muitas vezes, num ambiente que nós somos feridos, nós contagiamos pessoas que estão à nossa volta. Nós contaminamos pessoas que estão à nossa volta. E pode ser que realmente você foi ferido. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que aquela pessoa que você contaminou, ou contagiou, seja lá como você quiser chamar, talvez aquela pessoa que saiu da igreja por você, porque realmente você feriu, aquela pessoa estava num ambiente que ela seria abençoada. Posso ser bem sincero? Eu acho que mudanças de igrejas vão existir, mas eu nunca concordei. Quando eu mudo, as pessoas que estão à minha volta precisam mudar, porque num ambiente que eu fui ferido, muitas pessoas estão sendo curadas. E pelo contrário, é duro isso aqui, tá? É duro, e eu sei que em nome de Jesus você não é assim, mas eu vi já no histórico, quando uma pessoa ela fica ferida, ou por alguma razão ela decide sair, e ela carrega pessoas com ela, na maioria, para não falar quase todas, na maioria das vezes, as pessoas que seguem essa pessoa, deixam Jesus, abandonam Jesus, abandonam os princípios. Aquelas pessoas que seguem, elas pioram a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes nós não enxergamos que no ambiente onde alguns foram feridos, muitos foram curados. Então você foi ferido, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te ensinar uma coisa, se permita, não contamine outras pessoas. As pessoas não precisam nem saber o que você viveu. Se não for para ajudar, não atrapalhe. Sabe, não abra sua boca, não seja um instrumento para a estratégia do nosso inimigo. Porque, de novo, vou falar, o desejo dele é contaminar. E uma das formas que mais ele usa para contaminar e ferir pessoas é através de relacionamentos. Então não fale, não serviu para você, ok. Você foi ferido, ok. Mas não contamine pessoas. E o mais engraçado é que muitas vezes eu já vi pessoas que saem do evangelho, carregam outras pessoas, vou usar o exemplo da igreja, tá? Saem da igreja, carregam pessoas, as pessoas saem, se perdem, aí a pessoa ela vai sair e volta para a igreja. A pessoa que tirou volta para a igreja. Porque ela não entendeu isso aqui, ó, que no lugar que alguns foram feridos, muitos foram curados. Última coisa, quinto, que eu aprendi na igreja, e durante essa temporada de feridas,
é que no momento, preste atenção nisso, deixa eu ser boca de Deus para você agora. No momento da minha ferida, eu não enxergava, eu não via que a minha vida valia muito mais do que as minhas feridas. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. A sua vida, ela vale muito mais do que as suas feridas. Se você tiver que colocar na sua balança a sua vida, a sua alegria, a sua salvação, o seu evangelho, os seus princípios, e colocar nessa outra balança as suas feridas, a sua vida vale muito mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos tentados a abrir mão da nossa vida pelas feridas que nós vivemos. Muitas pessoas, elas paralisam no tempo da vida pelas feridas que ela experimentou. Deixa eu dizer uma coisa, a sua vida é mais preciosa do que as suas feridas. E o dia que você entender isso, você para e você diz, cara, eu me feri, uau, mas deixa eu dizer, eu não vou morrer por causa do machucado, eu vou curar o machucado. Você pode se arrebentar, sofrer um acidente, quebrar as pernas, quebrar os braços, fica lá, né, arrebentado mesmo, tudo arrebentado. Deixa eu dizer uma coisa, essa temporada, ela vai passar, mas a sua vida não. Então não abra mão da sua vida, não abra mão da sua alegria, não abra mão do seu futuro por feridas do momento. Trate as feridas, respeite, dói, é difícil, é complicado, ok, mas deixa eu dizer uma coisa, levante, ande, caminhe, a sua vida vale muito mais do que as suas feridas. Sente, mas pessoas estão me ferindo, pessoas estão me batendo, pessoas estão fazendo isso, aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, ok, a sua vida importa mais para Jesus, tanto que Jesus, ele morreu por você. Você consegue entender isso? Se Jesus, a única pessoa a pisar nessa terra de forma santa e perfeita, morreu por você, não é possível que você vai perder isso, e você vai descartar aquilo que Jesus fez, porque você está ferido. Trate, respeite, peça ajuda, aguarde, mas quando passar, levanta e anda. A sua vida vale muito mais do que as suas feridas. Amém? Faz sentido isso para você? Se faz sentido, por favor, me deixe saber agora aqui nos comentários. Manda aqui se faz sentido isso para você. Isso é muito importante para a gente. E fecha os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, nós sabemos que o nosso inimigo, ele quer destruir a igreja, a eclésia. Nós sabemos que o intuito dele é destruir o reino dos céus. E nós sabemos que nós somos a igreja. Nós sabemos que o Senhor tem algo para nós. E nós sabemos, Pai, que infelizmente nós seremos feridos, nós somos feridos. Mas neste momento, nós abrimos o nosso coração. Abra o seu coração agora diante do Senhor. Nós abrimos o nosso coração e nós damos liberdade para o seu Espírito Santo trabalhar em nós, gerando cura, gerando restauração, gerando transformação. Eu sinto agora, muito forte, você está chorando talvez. Eu sinto que pessoas que estão nos assistindo agora estão chorando, lembrando das dores, das feridas, das pessoas, dos ambientes. Deixa isso acontecer, se permita chorar agora. E esse choro, conforme sua lágrima desce, o Espírito Santo, ele vem trazendo cura e restauração. Faça isso, Senhor. Faça isso em nós. Gere isso em nós, Pai. Que jamais, Pai, o Evangelho do Senhor, a história do Senhor, seja descartada por aquilo que nós vivemos. O nosso inimigo, ele não terá vitória sobre as nossas vidas. Gere isso em nós, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Que cada um que está conectado comigo agora possa sentir em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento. Libere agora, Senhor, através da vida dos meus irmãos, perdão, restauração, transformação. Não deixe que isso crie raízes no nosso coração, na nossa vida. E se criou, Pai, retire agora pela raiz todo mal, todo ataque, toda dor,
Nós te pedimos agora em nome de Jesus, para que a nossa vida no Senhor seja maior do que as nossas feridas. Eu te peço isso, Pai. Libere agora, Senhor. Libere cura. Libere paz. Libere transformação. Libere agora expectativa. O Espírito Santo está renovando a expectativa agora no seu coração. Os sonhos estão aparecendo novamente. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Você recebe isso no seu coração? Se permita. Eu espero que você receba. E eu quero declarar sobre a sua vida agora uma semana de bênção, uma semana de milagres, uma semana de transformação, de crescimento. Eu declaro sobre a sua vida nessa semana, nesse mês, portas abertas, um novo ar sobre a sua vida, uma nova expectativa, o Espírito Santo que te invada nesse exato momento. Eu declaro isso sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre sua mulher, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês e até semana que vem.